história, um resumo da minha história, né? Meu nome é Karen, eu sou de Manaus e eu sempre quis ser advogada. Sempre tive perfil, as pessoas sempre falaram que eu ia dar uma boa advogada e tal. Mas eu tinha muita vontade de ir para uma profissão da saúde, não sei, odonto, medicina, fisioterapia. Tanto que eu fiz vestibular macro da UFAM para fisioterapia e passei. Mas eu fiz o PSC na época para direito e já estava cursando direito na UEA. Na época a UEA era no meio do ano, a UFAM no final, enfim, 1000 anos atrás. Enfim, antes de eu definir qual seria o vestibular que eu iria concorrer, eu fui e passei um dia com minha tia, que é dentista, minha madrinha, e um dia com meu padrinho, que era servidor no Tribunal de Justiça. E nesses 2 dias eu tive certeza absoluta que meu caminho era o direito. Então eu amei ali, tá ali, ver os processos, ver as audiências, movimentar. Então eu amei aquilo, eu tive certeza que eu tinha encontrado o meu propósito, né? Então, assim, como todo estudante de direito, eu não tinha certeza se eu seria advogada. Eu também não tinha aversão a ser advogada. Mas eu não imaginava ser advogada, né? A gente sempre imagina, quando faz um curso de direito, ser servidor público, prestar algum concurso, a história da estabilidade de tudo. Só que durante a faculdade eu trabalhei no tribunal, eu trabalhei em vários escritórios e eu gostava muito mais de trabalhar em escritório, pra ser sincera pra vocês. E aí, por causa do meu último estágio, já no último período, como eu tinha uma relação muito boa com uma das empresas que o escritório prestava serviço, eu era muito interessada, eu ia sempre na empresa e tudo, fazendo, claro, meu trabalho. Eles me convidaram, assim que eu tirei minha OAB, no último período da faculdade, eles me convidaram assim que eu recebi a OAB para trabalhar como advogada de lá. E aí eu fui trabalhando como advogada, com salário de 3 mil e pouco, e em 2 meses eu me transformei gerente do jurídico, ganhando 5 mil e pouco. Na época era um salário sensacional para mim, né? Eu trabalhava o dia todo, mas eu trabalhava com licitações e contratos que eu amo, que eu tinha feito especialização durante a graduação em licitações e contratos. E nessa época eu era casada com um professor da faculdade e eu tinha muita vontade de dar aula. E esse professor da faculdade fazia mestrado, né, em Direito Ambiental, e eu acompanhava ele em algumas aulas, eu fui aluna especial em algumas disciplinas, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero ser professora. E aí que eu prestei o concurso para o mestrado 2 vezes, a primeira vez eu fui desclassificada por uma questão de pontuação de currículo, porque eu não tinha artigo publicado suficiente, eu não tinha lecionado nunca. E aí, o que eu fiz? No próximo ano eu trabalhei nisso, eu fui dar aula como voluntária, eu fui publicar artigo, eu fui fazer um monte de coisa para no próximo ano eu conseguir entrar, e eu consegui entrar no mestrado. E aí, dentro do mestrado, eu me encontrei, né? Eu encontrei um professor maravilhoso, professor mestre Sandro Namias, e esse professor, eu assisti a aula dele encantada, eu dizia, eu quero ser esse tipo de professor para os meus alunos. E nisso, ele virou meu orientador, mudou totalmente o objetivo da minha tese, que era falar de trabalho escravo no interior. E aí a gente passou a falar em direito de desconexão do meio ambiente do trabalho, que era um tema que ninguém falava, dava até para ser uma tese. E aí, com muita dificuldade, eu consegui escrever, né? E aí depois eu comecei a encher o saco desse professor para publicar, porque ele dizia que tinha potencial de publicação. E enchi tanto o saco dele que ele resolveu sentar, escrever também, contribuir com a obra, né? E mandou para uma editora, a LTR, que é referência no direito do trabalho, e acabou sendo publicado meu livro, que já está saindo a segunda edição, a gente já assinou o contrato, já mandou a boneca do livro, tudo, estamos só aguardando a data do lançamento. Inclusive eu recebo direitos autorais, assim, quando eu menos espero cai o dinheiro dos direitos autorais. Não é muita coisa, mas vale muito mais pro meu currículo e tal, pra minha profissão, pra, né? Pra contribuir comigo profissionalmente do que propriamente escrever o livro. E esse livro me abriu muitas portas. Um amigo querido, Maurílio, que leu o livro, que é defensor público, que é uma pessoa que escreve muito
leu meu livro, gostou, me convidou para participar com um capítulo de outro livro dele. Eu participei, eu já saí no capítulo de outro livro, e por aí foi. E aí eu decidi que eu queria fazer doutorado antes dos 30. Nesse meio campo eu casei de novo, eu tive uma filha, mas eu decidi que eu precisava fazer doutorado antes dos 30. E aí que eu tentei o doutorado de Ciências Ambientais na UFAM, não consegui, porque fui reprovada no projeto, porque o projeto era muito jurídico para o currículo deles. Mas deixei ali meu projeto guardadinho, que era um projeto que eu tinha orientado um aluno no TCC sobre portadores de hanseníase e a política excludente brasileira. No TCC a gente fez uma análise muito superficial e eu queria aprofundar naquilo e o meu projeto era sobre aquilo. E do nada apareceu um doutorado na UEA para os professores, só que eles tinham que abrir algumas vagas para a comunidade e eu fui concorrer com 50 pessoas da melhor qualidade para entrar nessas vagas, que eram 4 vagas, eu acho, eu passei. E aí acabou que eu me vi numa sala de aula de doutorado com todos os meus professores da graduação, porque eu fiz graduação na UEA, o doutorado era para os professores da UEA, então eu me vi na sala com todos os professores da graduação. O que para mim no início foi uma dificuldade, porque eu me sentia inferior, eu achava que os professores, como tinham sido meus mestres, eles sabiam mais, então eu não estava à altura de estar ali naquele momento, então a síndrome do impostor. Mas passou, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo, né, fui fazendo as leituras e tudo, e fui vendo que eles são só seres humanos e a gente estava todo mundo ali no mesmo barco. E aí, daí que hoje eu já concluí todas as matérias, eu já qualifiquei o projeto, falta só qualificar a tese e defender a tese, então pretendo fazer isso no próximo ano. Essa é a parte acadêmica. Na minha parte profissional, eu tive esse primeiro emprego, e desse primeiro emprego eu pedi para sair para dar aula. E aí eu já fui contratada na semana seguinte para dar aula. E nessa universidade eu estou dando aula até agora, eu oriento projetos científicos. A gente conseguiu publicar vários artigos de orientandos meus, então eu sou muito feliz, eu sou muito realizada na sala de aula. E acabou que depois do meu divórcio eu precisei arranjar outra renda, né? E aí fui trabalhar como procuradora ambiental de uma autarquia ambiental aqui do Amazonas. Só que o trabalho era muito pesado e acabou me dando burnout, me dando depressão e uma série de outras circunstâncias. E eu fiquei 1 ano, que foi só o tempo de eu quitar meu carro. E dali eu comecei a procurar outras oportunidades e surgiu, por ocasião do doutorado de uma disciplina que eu fiz, que foi legística, a oportunidade de trabalhar como assessora parlamentar, criando projetos de lei. E foi um desafio que eu super aceitei. Eu amo o que eu faço, aprendi muito, ainda estou trabalhando lá. É uma honra para mim trabalhar lá. Trabalho com uma deputada que é mulher, que ela é incrível, eu sou fã da minha chefe, né? Continuo dando aula na Uninorte e eu sempre advoguei. Desde que eu comecei lá naquele primeiro emprego, eu comecei a advogar, botei para advogar. Advogava para mãe, advogava para prima, advogava para amigo e assim ia. E conseguia cliente, um indicava o outro e assim ia, mas eu nunca realmente levei a sério o escritório, né? Cheguei a ter uma sócia, que foi a Brenda, que era minha estagiária e tudo, só que foi a época da pandemia e aí os processos ficaram parados, a Brenda acabou tendo que sair para ir trabalhar em outro escritório e como eu tinha outras rendas, eu consegui me manter. E agora eu resolvi profissionalizar, eu resolvi entrar no mercado digital, né? Então agora o escritório tem site, o escritório tem CNPJ, o escritório tem Facebook, o escritório tem um Instagram, que é o meu Instagram pessoal, mas que, não sei se vocês sabem, mas os especialistas indicam que o nosso negócio seja nosso Instagram pessoal. Primeiro, porque é muito difícil uma pessoa dar conta de 2 Instagrams. Segundo, porque os primeiros clientes são as pessoas que te conhecem. Então, eu percebi isso também. Muita gente que era meu amigo, que era
conhecido, sabia até que eu advogava, mas não lembrava de mim quando precisava de mim de uma demanda jurídica. E a partir do momento que eu consegui me posicionar digitalmente, essas pessoas se tornaram clientes. Então, eu comecei a converter seguidores em clientes. Então, é assim, gente. Por isso que eu tornei meu perfil profissional, tenho estudado muito sobre marketing.